Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Ateliê Luna Crafts. Eu me chamo Letícia e sou artesã aqui do ateliê. Aqui no canal você vai encontrar várias dicas e tutoriais sobre crochê, amigurumi, pintura e muito mais. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse tibers aqui. Ele acompanha a Anne lá no League of Legends, o jogo de celular e computador. Esse tibers aqui, ele é perfeito para decoração porque fica sentadinho e também para chaveiro por ser pequenininho. Sem contar que é um ótimo presente porque é super rápido de fazer e fica um amorzinho. Tanto a receita da Anne como a do Tibers foram desenvolvidas para o projeto Amigiki Wiki, que está acontecendo lá no Instagram desde o dia 21 de maio e vai até o dia 27. O Amigiki Wiki reúne várias receitas do cenário geek em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd. A receitinha dessa Anne aqui, você já encontra lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que vocês possam acessar e fazer também. Todos os materiais que eu utilizei para fazer esse tibers aqui, eu falo ao decorrer do vídeo, porém eu vou deixar aqui na descrição para que fique de mais fácil acesso para vocês. Quando vocês fizerem tanto a Anne quanto o tibers, não esqueçam de me marcar nas redes sociais e também utilizar a hashtag AmiGeekWiki para que a gente possa encontrar com mais facilidade e compartilhar o trabalho de vocês. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! A gente vai começar pelo corpinho do tibers. Para isso, eu vou usar a agulha 1,5. Vocês podem usar a agulha que vocês preferirem aí, né? E vou usar a cor Brigadeiro 7569 da Amigurumi. A gente vai começar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecha o anel mágico e vamos fazer 12 aumentos. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Eu vou colocar o marcador aqui. Peguei um fiozinho que fica melhor de vocês visualizarem, ao invés do marcador normal. É um ponto baixo e um aumento nessa carreira. Já fiz um ponto baixo, um aumento. Agora a gente segue. E assim a gente fica com 18 pontos baixos nessa carreira. Agora a gente vai subir uma carreira em BLO. Toda a carreira, fazendo 18 pontos baixos em BLO. BLO, pra quem não sabe, a gente pega a alcinha de trás aqui, ó. Só a alça de trás. Vou fazer mais uma. E fazer isso por toda a carreira. Pronto. Aqui. Toda a carreirinha em BLO. Agora a gente vai subir 3 carreiras só ponto baixo sobre ponto baixo. 3 carreiras de 18 pontos baixos.
Pronto, agora finalizei minhas 3 carreiras de 18 pontos baixos. E agora a gente vai fazer uma carreira com diminuições. Então, vai ser um ponto baixo e uma diminuição. E a gente vai ficar com 12 pontos no final da carreira. Agora, depois dessa carreira, a gente vai começar a fazer a cabeça. E para isso, a gente vai fazer 12 aumentos. Vou fazer pontinho aqui. Primeiro aumento. E vou colocar o marcador. Puxar no pontinho lá de baixo. Só para ele não ficar me atrapalhando aqui. E vou fazer os 12 aumentos, no caso, os 11 aumentos que faltam. A gente vai fazer agora 3 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar com 30 pontos baixos no final da carreira. Finalizamos a carreira de 3 pontos baixos e um aumento, com 30 pontos baixos na carreira. E agora a gente vai fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto, 5 carreiras de 30 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui e já volto para continuar com vocês. Finalizei aqui a minhas 5 carreiras de 30 pontos baixos em cada uma. E agora a gente vai começar as diminuições. Mas antes, é interessante a gente já colocar enchimento nessa partezinha aqui, porque depois vai ficar muito apertado para isso. Agora a gente começa as diminuições. Vamos começar com 3 pontos baixos e uma diminuição. Prontinho, terminei a carreira. Agora vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora a gente coloca mais um pouquinho de enchimento ali, que na próxima carreira vai ficar bem mais apertado de colocar. Agora a gente vai fazer uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Carreira finalizada. E agora a gente faz 6 diminuições. Prontinho. Agora a gente já pode cortar o fio. Eu deixei um fiozinho só pra gente fechar depois ali. Puxa esse fio. E a gente vai terminar de colocar o enchimento agora. Terminei de colocar o enchimento aqui. E agora a gente vai fechar esse buraquinho aqui com o anel mágico invertido. Como que é? Peguei uma agulha normal mesmo, mas pode ser a agulha de tapeceiro. Vou colocar, ó, inserir o fio aqui, essa pontinha que a gente cortou. E agora, aqui. Agora a gente vai inserir só na alcinha de fora, puxando só a alcinha de fora da última carreira aqui, ó. De cada ponto que a gente fez. Faço um,
o segundo. E o sexto, ele vai ficar aqui, ó, bem difícil da gente realmente enxergar que tem que colocar a agulha ali, ó. É esse pontinho aqui mais aberto. Depois que colocou nos 6 pontinhos aqui, a gente puxa. Aqui, ó, ele fica parecendo realmente um anel mágico. Agora, a gente esconde esse fio aqui dentro. Vou jogar pra cá. Dá uma macedinha aqui. E fica assim quando a gente fecha com o anel mágico. Agora, esse fio que sobrou aqui, a gente pode cortar. E por enquanto, o corpinho tá pronto. Agora, a gente vai fazer a perninha do Tibers. Para isso, a gente vai usar os fios creme do amigurumi. Vou usar a mesma agulha 1,5 que eu usei no corpinho. E o fio brigadeiro novamente. A gente começa aqui com o fio creme, fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Fechou o anel mágico. Agora, a gente faz um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Aqui no final dessa carreira, para a próxima agora a gente vai trocar para o fio brigadeiro. Para não ficar tão marcada a troca de cor, o que que eu faço? Eu vou desmanchar só esse último pontinho aqui, essa última alcinha aqui, da último ponto que a gente fez. E vou puxar, em vez de puxar esse fio creme para finalizar esse ponto, eu vou puxar o brigadeiro. Aqui eu puxo o fio marrom daí. E a alcinha finaliza o ponto dela com a alcinha marrom. Na próxima carreira, a gente vai fazer toda em BLO, como a gente fez lá no corpinho. Pegando só essa alcinha de trás aqui, ó. Só essa alcinha de trás. E vamos fazer 9 pontos baixos em BLO. Prontinho, 9 pontos baixos em BLO. Vou fazer o próximo ponto da carreira, que é um ponto baixo normal, pegando as duas alcinhas. Vou dar uma aumentada aqui para não soltar o ponto. E eu vou cortar esse fio amarelo que ficou aqui. Vou deixar esse que já tá cortado é o do nosso anel mágico. Esse aqui é o brigadeiro que a gente gatou e esse aqui é o que a gente estava usando. Eu vou cortar ele e juntar com esse brigadeiro para fazer um nó, para não soltar aqui a nossa emenda, né?
Por enquanto, esses fios vão ficar aqui, eu não vou cortar eles por enquanto. E agora, a gente vai fazer 2 carreiras só de ponto baixo. 2 carreiras com 9 pontos baixos em cada uma. Eu já fiz aqui o primeiro ponto dessa carreira, né? Agora só falta fazer mais 8 pontos. E a próxima carreira com 9 pontos baixos. Finalizei as 2 carreirinhas aqui. Agora eu vou puxar esse fio e já posso cortar ele. Deixar um tamanho bom para fazer a costura depois no corpinho. Esses fios aqui agora eu vou cortar eles. Não vou cortar muito, vou deixar uma pontinha assim para não correr o risco deles soltarem. E vou empurrar para dentro do pezinho do Tibers. Agora, eu vou fazer um ponto baixo falso aqui, para finalizar essa carreira e ela não ficar com essa parte alta aqui no fim da carreira. Vou engatar aqui o fio que eu cortei, na mesma agulha que eu usei antes. Vou aqui nessa parte que eu finalizei. Conto um ponto e pulo. E no próximo eu insiro a agulha nas 2 alças. Puxo. E passo essa agulha lá no ponto da onde tá saindo o fio aqui, ó. Vou inserir aqui. E saio do outro lado. Aí eu vou puxando aqui com calma até moldar o ponto. Eu geralmente coloco o fio aqui pra dentro desse ponto que a gente pulou. Eu insiro nessa alça de dentro dele aqui. E puxo pra esconder o fio e não ficar tão marcado. E fica assim. Parece um ponto normal mesmo, né? Posso tirar a agulha. Aqui eu já tenho o outro pezinho pra gente costurar depois. E agora a gente vai fazer os bracinhos dele. Para fazer os bracinhos, a gente vai usar a mesma agulha, 1,5 e as mesmas cores. A gente vai iniciar com o creme novamente, com a cor creme. Fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Fecho o anel mágico. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no pé. A gente vai trocar para o brigadeiro e fazer uma carreira em BLO. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou desmanchar essa alcinha aqui e fechar ela com a cor brigadeiro. E fazer 6 pontos baixos em BLO, só na alça de trás. A partir daqui a gente vai fazer 2 carreiras de 6 pontos baixos. E eu vou cortar o fio amarelo aqui novamente, como eu fiz lá no pezinho do Tibers. Vou dar uma empurradinha aqui pra dentro, ele não vai muito por enquanto, mas só pra ele não ficar saindo esse nozinho ali. Agora eu vou seguir as 2 carreiras de 6 pontos baixos. Finalizei
as duas carreiras de 6 pontos baixos. E agora, dou uma subida um pouco no fio, deixo um pedacinho para fazer a costura e corto. Puxo aqui o fio. Vou cortar esses daqui que estão sobrando. Vou fazer o mesmo esquema aqui do ponto baixo falso. E fica assim o bracinho do Tibers. Aqui eu já fiz o outro bracinho também. E agora a gente vai começar a fazer as orelhinhas. Vamos usar novamente o fio brigadeiro e a agulha 1,5. Vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. E fecha o anel mágico. Agora a gente vai fazer 6 aumentos. Seis aumentos, um total de 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Mais uma carreira de ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. E aqui tá pronta a primeira orelhinha. A gente vai dobrar ela aqui, depois costurar. Assim. Vamos cortar o fio. Deixa um tantinho para costura depois. Fazer o pontinho baixo falso novamente. Aqui eu tô com as duas orelhinhas. E agora a gente vai iniciar a montagem dele. Primeiro, eu vou colocar as perninhas. Vou ver aqui o lado da troca de cor para ficar para trás. Ficar para baixo nesse caso. Eu gosto de deixar numa posição que depois ele pare sentado. Aqui uns 2 a 3 pontos de distância aqui fica bem bom. E eu vou usar aquela mesma agulha de antes para fazer essas costuras. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento, é bem pouquinho mesmo, só para
dar um formatinho ali. Agora que eu costurei, eu vou pegar esse fio que sobrou lá no final e vou jogar aqui pra trás. E fica assim. Vou costurar o outro aqui e já volto pra finalizar essa parte com vocês. Finalizei a costura da outra perninha e eu joguei aqui pra trás também o fio na finalização e dei um nó. Agora eu vou esconder esses fios, um pra cada lado. Agora eu posso cortar esses fios. E uma parte já tá prontinha, já tá com as perninhas e ele fica sentadinho. Agora a gente vai costurar os braços. Vou costurar assim, ó. De ladinho, porque depois ele vai dar uma levantadinha e vai ficar mais ou menos aqui, assim. E é isso que eu quero. Então, eu vou costurar ele assim, só essa parte de cima, assim, na lateral. Vou puxar aqui pra trás mais uma vez. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar bem assim, como eu tinha dito que queria. Vou apertar bem aqui e vou fazer o outro bracinho. Vou costurar outro bracinho aqui e já volto. Costurei aqui o outro bracinho. Fiz o mesmo esquema, joguei os dois aqui pra trás. Vou dar o nó e vou esconder os fios. Agora, vamos costurar as orelhinhas. Eu dou aqui, ó, eu dobro a peça no meio e dou uma leve entortadinha, assim, como se fosse um U. Posiciono mais ou menos aqui onde eu quero. Vou botar o alfinete. Agora eu vou posicionar o outro. Fazer a mesma coisa, dobro a peça no meio. Que eu deixei mais ou menos uma, duas carreiras de distância.
Veja se tá mais ou menos alinhado aqui. A posição aqui. E vou costurar. Vou sair essa ponta aqui para depois fazer a mesma coisa dos nozinhos, tá bom? E a primeira orelha tá prontinha. Vou costurar a próxima e já volto. Agora, nós vamos fazer o detalhe da barriguinha do Tibers. Peguei um pedacinho de feltro aqui, bem pequenininho, e vou cortar ele de uma forma arredondada. Assim. De uma forma que caiba aqui no meio, bem certinho aqui. E que termine aqui no pescoço e aqui embaixo arredondado. Desse tamanho aqui. Basicamente quase do tamanho de uma unha. Agora, a gente vai pegar o fio marrom. Pode ser o mesmo que a gente usou pro corpo, o brigadeiro, e vai bordar uns 2x aqui. Eu vou desfiar ele aqui para ficar melhor, mais fininho. Se você tiver linha de bordado marrom, é melhor ainda. Eu não tenho, então eu vou usar esse aqui mesmo. Agora, a gente pode cortar esses fios, só não muito rente ali. Cortar mais ou menos assim. Deixa uma pontinha. E a gente vai colar na barriguinha do Tibers. Eu peguei cola de silicone mesmo. Acho que pode ser cola pano também, ou até mesmo cola instantânea. Com a ajuda de uma pinça aqui, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui. Agora, a gente vai fazer o bordado do olhinho dele. Para isso, eu vou pegar um marrom um pouquinho mais claro. Eu peguei esse aqui da Balloon Amigo. É o número 7762, eu não lembro o nome da cor.
Ele é um marrom, pouca coisa mais clara que, que o brigadeiro do amigurumi. E aí vai dar um destaque legal pra fazer o olho dele. Peguei de novo a agulha maior que eu tava usando antes. Eu vou inserir aqui atrás para fazer aqui. Eu vou marcar primeiro aonde que eu quero esse olho. Agora eu vou fazer aqui o bordado. E esse olhinho tá pronto. Para fazer o outro olho, ideal é ter um botãozinho vermelho. Porém, eu estou sem nenhum aqui, então eu vou usar um pedaço de feltro vermelho e fazer a mesma coisa que a gente fez ali na barriga. Peguei aqui um pedaço de feltro vermelho e vou cortar ele bem redondinho. Bem redondo não tá, né? Mas é nessa ideia aqui. Agora a gente vai pegar aquele fio marrom, pode ser aquele mesmo que a gente bordou a barriga do Tibers, e fazer outro X aqui. Assim. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro, vou cortar aqui um pedaço. Deixar um pedacinho pequeno aqui para a hora que a gente for colar. Tô achando ele ainda um pouco torto, vou cortar a beiradinha aqui. Agora ficou bem melhor. Vou pegar a mesma cola que eu usei antes. Eu vou pegar a pinça aqui para segurar. Agora sim, os olhinhos estão prontos. Agora, a gente tem o bigodinho do Tibers para fazer. Para fazer o bigodinho do Tibers, a gente vai usar o fio gema novamente e fazer. Agora a gente vai trabalhar com correntes, não é mais anel mágico. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 correntes. Aqui na segunda corrente, a partir da agulha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo,
ponto baixo, mais um ponto baixo e 2 meio ponto alto. E vai ficar assim. Aí ele vai ficar aqui desse ladinho. Pode cortar o fio. Aqui assim, mais ou menos. Aqui depois a gente vai dar um nozinho para ele ficar meio arredondado aqui. Agora, a gente vai fazer o do outro lado. Esse é o bigode desse lado, né? Agora a gente vai fazer o do outro lado. Com o mesmo fio. 7 correntes novamente. Agora a gente vai fazer o contrário do que a gente fez. De novo, na segunda corrente a partir da agulha, a gente faz 2 meio ponto alto, dois pontos baixos e 2 pontos baixíssimos. E corta o fio. Eles vão ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai ajustar. Esse primeiro que a gente fez, que ficou com as pontas soltas desse ladinho aqui, do lado meio ponto alto, a gente vai dar um nó. Para que ele fique redondinho aqui, como esse aqui. Os dois fiquem bem redondos assim, no início já. Agora, a gente vai pegar o alfinete e ver mais ou menos onde é que eles vão ficar aqui, porque a gente vai ter que esconder esses fios. A gente vai esconder dentro da peça esses fios. Dá uma moldadinha aqui no bigodinho. Esses aqui a gente vai esconder lá dentro. Agora, a gente vai pegar a cola. Vai passar a cola bem no cantinho aqui, ó. Só o cantinho interno desse bigode. E cola só essa partezinha. Essa parte do bigode fica soltinha mesmo. Vamos esconder esse fio desse lado agora. A gente vai tirar do boneco. A gente vai pegar a agulha. Vou tirar esse alfinete por enquanto. E a gente vai esconder esses fios aqui atrás dele. Atrás do próprio, da própria pecinha aqui. Agora, a gente faz a mesma coisa que no outro. Bota só um pouquinho de cola na pontinha aqui.
junta aquelas pontas que a gente cortou. Esses fios que eu deixei aqui pra trás, pode cortar. Agora só falta o focinho. Para isso, peguei um pedacinho bem pequeno mesmo, de feltro preto, para colocar aqui. E ficou assim, ó, bem pequenininho mesmo. Vou pegar a pinça aqui de novo, aí vou medir aqui. Vou passar a cola, só um pouquinho de cola, porque ele é bem pequenininho mesmo. E colocar aqui.